Olá, amada igreja, gostaria de cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor, amém? Estamos aí avançando no nosso projeto Vida com Deus, hoje terça-feira, já estamos no dia 12 de maio e eu gostaria de compartilhar com vocês o segundo livro de Samuel. Estamos avançando bem, estamos já no segundo livro de Samuel e os capítulos que eu vou conversar com vocês hoje são os capítulos 6, 7, 8 e 9 do segundo livro de Samuel. Vemos aqui que Davi já era o rei de Israel e Davi ele já começou os seus atos, né? Como o rei de Israel, aquele rei prometido segundo o coração de Deus. Então ele começou os seus atos e um dos primeiros atos que ele teve foi de mandar buscar na casa de Abinadab a arca de Deus ou a arca de aliança. Da aliança. Então, ele foram buscar, mas eles não sabiam como manusear. Tinham regras para se manusear a arca, que a gente já viu nos livros de Êxodo, Números e Levítico. Então, tinham regras para se manusear a arca de Deus. Eles não sabiam e vemos aí que houve um desastre. A arca estava caindo, foram tentar segurar. Essa pessoa faleceu porque causou ira de Deus, porque não estavam manuseando da forma correta. Então, Davi resolveu deixar a arca na casa de Obed-Edom, no meio do caminho, e lá ela ficou 3 meses, e a Bíblia relata que essa casa foi muito abençoada. É assim a nossa vida, quando Deus está morando conosco, quando a arca, quando Deus está presentemente morando conosco, nossa vida é extremamente abençoada. Então que a sua casa seja a casa de Obed-Edom, que a sua casa seja uma casa de morada de Deus, e você vai ver que essa casa vai ser sempre abençoada, vai ser livre de problemas, livre de muitas coisas ruins, porque Deus está morando nesse local. E que não seja só 3 meses, que seja toda a sua vida. Aí também, esse capítulo 6, vemos que Davi faz uma segunda tentativa de buscar a Arca da Aliança, e agora ele faz de uma forma correta, oferecendo sacrifícios, e ele vem junto ao povo de Deus, andando, e vem louvando e agradecendo. E vemos que uma de suas esposas, Mical, vai e o repreende, falando que ele não estava com as vestes reais, que ele não estava se portando como deveria, como um rei deveria se portar. Até na versão que eu uso aqui, ele chama Davi de vadio, ela chama Davi de vadio. E Davi a repreende, dizendo que para louvar a Deus não precisa hora, local, vestimenta, etc. Isso agradou muito a Deus e desagradou a atitude de Mical. Então, Mical ficou isolada e até o final da sua vida não teve mais filhos. Enquanto Davi a gente viu que foi extremamente abençoado. Para louvar a Deus, a gente tem que louvar com alegria, independente da forma que estamos vestidos, do local que estamos. Louvar a Deus tem que ser uma atitude constante em nossa vida e contagiar todos ao nosso redor. E às vezes a gente, sem constranger, se vai vir alguém, se vai falar, olha, aquele cara louva a Deus. Amém, louvo sim, graças a Deus. Que a gente não se envergonhe desse nosso Deus Deus poderoso. Já no 2 Samuel 7, Davi já vivia bem, já estava no palácio, já não estava mais vivendo em cavernas, tendo que fugir, como vimos em 1 Samuel, fugia constantemente de Saul, que perseguiu ele muito tempo. Davi já estava bem, já tinha o seu reino, e ele quis construir uma casa para Deus, quis construir um templo para Deus. E aí ele chamou Natan falou, com certeza Deus vai se agradar, pode construir, mas Deus veio a sonho à noite a Natan e falou, Natan, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que vocês querem, sim do jeito que eu quero. Então, Davi não vai construir um templo para mim, sim será o seu filho, eu estarei com sua descendência, estarei junto dele, eu não me afastarei dele como me afastei de Saul, e vou estar junto dele e de seus descendentes. Então, quem vai construir esse templo para mim será o filho dele e não ele. E Davi se alegra muito e continua louvando e honrando esse Deus, e Davi parte para fazer aquilo que Deus queria dele, construir o reino de Israel. Primeiro o reino deveria ser construído, ele deveria ser um rei segundo o coração de Deus, ser aquele rei ungido e esperado para Israel. E aí depois disso sim, e aí segundo Samuel 8, capítulo 8 desse livro, já fala de todas as batalhas que Davi teve e venceu,
para construir esse reino que foi prometido lá para Abraão em Gênesis 15. Então, foi as conquistas de Davi para construir o reino de Israel. E por fim, em 2 Samuel 9, vemos como Davi é uma pessoa digna, né? Uma pessoa honrada. Ele não esqueceu os votos que ele tinha feito a Jonatas, seu amigo. Então ele mandou procurar se existia algum descendente de Jonatas ainda, de Saul, que foi um rei, ele sempre disse que era um ungido do Senhor. E aí se tinha algum descendente ainda de Saul ou Jonatas, e aí acharam Mefibosete, palavra difícil. Aí acharam essa pessoa e Davi foi lá e honrou essa pessoa e devolveu tudo ela. A princípio ela ficou extremamente constrangida e temerosa, mas Davi honrou aquilo que ele tinha prometido a Saul, a Jonatas, e ele abençoou essa pessoa e devolveu tudo aquilo que eles tinham perdido. Aí vemos que Davi, sim, era um homem honrado e que honrava a Deus e que, como dizem, como bem dito na palavra, um homem segundo o coração de Deus. Amém, gente? Então, que sejamos um pouco como Davi, que podemos trazer Deus para dentro da nossa casa, para habitar, e que todas as nossas batalhas sejam para glorificar e honrar o nome do Senhor, nunca esquecendo das promessas boas